Olá você, boa tarde, mais uma vez. O programa Falando Francamente está no ar e nós agradecemos e muito a sua honrosa audiência. Comendador Silvio Cabral, no último programa nós finalizamos dizendo que nós convidaríamos, e convidamos de fato, o vice-prefeito Almeri Bump, e em fala com a sua assessoria, até o momento não manifestou nenhum interesse em relação às denúncias feitas de público aí, através dos veículos de comunicação aí, das redes sociais. Mas vamos aqui às perguntas, e você pode fazer a sua pergunta através do e-mail que está aí na tela. Benedita dos Santos, ela é doméstica, moradora lá do São Cristóvão, diz: o senhor doutor me ofendeu, pois falou mal de Zumbi dos Palmares e eu sou negra, neta de avó branca, mãe e pai negro. Se a nação homenageou aquele herói, por que o senhor não aceita? Dona Benedita, em primeiro lugar eu devo dizer à senhora que a senhora não é negra, a senhora é mestiça, porque a senhora tem uma avó branca, portanto é mestiça, né? Negro é aquele que não tem nenhuma outra etnia misturada, né? Miscigenada. Esse é o primeiro ponto que a senhora deve entender e aceitar. Em segundo lugar, o mundo, as nações do mundo, elas criam heróis porque precisam de heróis. O ser humano precisa de heróis. O ser humano é ávido de uma chefia, de um herói, de uma diretriz, de um santo, alguma coisa fora do comum que seja diferente dele próprio, como um paradigma. Então, esse Zumbi dos Palmares foi criado com essa intenção de dar um herói negro para o povo brasileiro. Zumbi, no idioma nativo africano, quer dizer morto-vivo. Esse termo zumbi ele começou a se irradiar para o resto das Américas através do Haiti, cuja religião é uma religião africana chamada voodoo, que na verdade é uma feitiçaria de baixíssimo nível. E os feiticeiros do voodoo, lá no Haiti, eles colocavam determinadas drogas de origem vegetal para determinadas pessoas. Essas pessoas então perdiam a consciência plena e se tornavam mortos-vivos, capazes de obedecer ao comando daqueles que o manipulavam. Então essa palavra zumbi tem uma palavra ruim, é uma palavra de origem ruim, que quer dizer morto-vivo, que vem do voodoo, que é uma religião fetichista e primitiva, né, animista da África. Nada de bom tem aí. E em segundo lugar, porque esse Zumbi dos Palmares, assim denominado chefe do quilombo, ele tinha inúmeras mulheres que ele tomava à vontade no meio daquelas pessoas que foram acompanhá-lo, que fugiram também, e tomava também não só as mulheres como esposas, obrigatoriamente, porque ele tinha o poder de decidir quem seria a sua mulher. Ele tinha várias e teve muitos filhos nesse quilombo dos Palmares. E também ele se apropriava da produção daqueles quilombolas que plantavam diversas culturas para subsistir. Então ele é uma pessoa que não corresponde a um herói de verdade. O herói para mim é o ministro negro, né? Eu vou citar negro porque a senhora talvez até não o conheça, Joaquim, né, Barbosa, que é uma figura extraordinária pela cultura, pela dignidade, pela coragem que demonstrou para lutar contra o indivíduo que criou essa história de Zumbi do Palmares, que foi o Lula. Então, para mim, o Pelé é um herói da nossa pátria, por uma série de motivos, pelo caráter, pelo trabalho que desempenhou em representar o Brasil, como embaixador do Brasil. Os irmãos Rebouças, que construíram uma estrada de ferro, depois de terem recebido a alforria de Dom Pedro II, porque eles eram escravos, e foram mandados à Europa porque eles manifestaram uma grande inteligência e foram estudar engenharia, fizeram uma obra perfeita que até hoje está lá, no Paraná. E uma obra dificílima, uma obra de engenharia. Esses então, José do Patrocínio, que também era egresso de uma alforria e que foi um negro intelectual no Brasil, que lutou contra a escravidão,
Esses são os meus heróis. Se nós queremos negros, nós temos que buscar os negros que realmente representam qualidade, dignidade, etc. Nós temos muitos no Brasil. E não esse tal de Zumbi dos Palmares. Isso é uma aberração total. Governador, como o tema é extremamente importante e atual, ainda repercutindo aqui a pergunta da dona Benedita, é notório que tem uma desigualdade social. Mas como é que verdadeiramente, qual ou quais seriam as políticas públicas adequadas para fazer um encontro melhor frente a essa desigualdade social? Só existe uma política pública capaz de nivelar a sociedade, né, fazer uma média de indivíduos com um nível aproximado de qualidade de vida e de desempenho dentro da sociedade, que chama-se educação. É a única coisa que pode levar a sociedade brasileira a ser alavancada para um nível mais elevado do que o atual. Somente isso. Então, aí as bolsas, elas ajudam a nivelar, essas cotas para negros, elas ajudam a nivelar? Não, de forma alguma. A oportunidade, é óbvio que não, a oportunidade tem que ser igual para todos, porque senão você gera o que já está acontecendo, uma discriminação, um preconceito que é de todo nocivo à nossa sociedade, ao equilíbrio da sociedade. É preciso educação para todos, com iguais oportunidades, e não destacar dois ou três segmentos da sociedade e deixando os demais de fora. Quer dizer, não havendo igualdade de oportunidade, nós não estamos praticando a verdadeira democracia e a justiça social. Ou seja, capacita professores, oferta escola para todo mundo. Exatamente. E lá dentro, quem não puder mais, chora mesmo. Exatamente. Tá bem. Cada um vai mostrar o seu empenho, né? Porque todos nascemos iguais, mas um se empenha mais do que o outro, trabalha mais, estuda mais, etc. Tudo bem. Carlos Stefanelli, estudante de contabilidade, morador do Parque das Araras, pergunta se o dólar subir mais, a inflação aumenta por causa das importações? A inflação não aumenta por causa do dólar mais caro. O dólar mais caro vai certamente aumentar os passivos e os insumos importados e os passivos em dólar, mas o que faz aumentar o preço é exatamente isso, é a lei da oferta e da procura. Porque se o governo quisesse, vamos supor que o dólar estivesse num patamar, de acordo com alguns economistas da Fundação Getúlio Vargas, o dólar deveria estar em R$ 2,45. Eu acredito que até mais, né, para restabelecer o verdadeiro valor relativo entre o dólar e o real, que o Fernando Henrique começou a desvalorizar. Com 6 meses já tinha desvalorizado a metade do real, já tinha perdido um pouquinho mais de 50% do seu valor. E ele manteve a paridade do dólar. Então, se tivéssemos 2,45 por dólar, que seria uma taxa de câmbio mais adequada, isso significaria que nós teríamos aí em torno de 22% de aumento, né, do custo das importações. 22%, se o governo subtrair de vários impostos incidentes sobre os produtos, 7% em um, 7% em outro, ele ficaria ainda com 93% de cada imposto desse, e você cobriria então a diferença do dólar. Portanto, não haveria justificativa nem necessidade de aumentar o preço. Mas como o governo não está disposto a diminuir a carga tributária, a não ser de forma pontual, mais como propaganda do que como um desejo de sanear a economia brasileira, então é claro que o dólar ficando mais caro vai incidir no aumento de preço de determinados produtos que dependem de certos insumos importados. Continuando aqui as perguntas, Jorge Erchak, mecânico do Jardim Botânico, pergunta: por que mal chegamos ao final do julgamento do Mensalão, do PT, e a Dilma já tem que arrumar o mal feito, como ela costuma dizer? Esse mal feito, entre aspas. Entre aspas, o mal feito.
Porque o mal feito tem nome. O mal feito chama-se corrupção, em primeiro lugar. Chama-se concussão, chama-se improbidade administrativa. Mas se ela disser o nome certo, ela vai admitir que dentro do governo dela está acontecendo tudo isso. Então ela fala mal feito, mas na verdade o mal feito quer dizer que aqueles indivíduos da administração pública, da sua administração, que praticaram esses crimes, fizeram mal feito. Se fizessem mal feito, não teriam sido rastreados. Então ela está dando um recado para o seu povinho, que olha, vocês fizeram mal feito o trabalho. Se vocês fizessem bem feito, tivessem feito bem feito, não teria aparecido, vocês não teriam deixado o rabo no meio do caminho. Então é mais como uma crítica ao seu próprio povo do que uma demonstração de que ela não está satisfeita com a improbidade, com a concussão, com a corrupção que existe no governo. Antônio Kauzinski, eletricista do Jardim das Violetas, pergunta: o senhor acredita na imortalidade? Imortalidade? Eu acredito que a imortalidade é um paradigma do universo, porque a energia não se perde. Ela pode se dissipar, se espalhar e causar um efeito entrópico no universo, mas ela não se perde, porque ela é permanente, ela está permanentemente presente no universo. Então é uma característica do universo, né, a imortalidade. Então a imortalidade do espírito, né, tudo que acontece é gravado indelevelmente na memória do universo, nunca se perde, permanece sempre. Porque o tempo é um ente de razão, ele não existe fisicamente. Os físicos, os matemáticos, os cientistas aprovaram que não existe tempo. Nós temos a sensação de que passa-se o tempo, que nós mudamos. Nós adquirimos mais experiência, mais conhecimentos, o nosso organismo se modifica e isso nos dá a sensação de que está ocorrendo uma passagem do tempo. Mas do ponto de vista da ciência, não existe passado e nem futuro, existe o eterno presente. Porque se Deus não poderia existir se houvesse um passado e o passado tivesse deixado de existir, então ele teria deixado de existir toda uma imensa quantidade de fatos, acontecimentos e realidades do passado. Isso é impossível, né? Então não existe isso. Mas por outro lado, né, existem cientistas buscando a imortalidade do ser humano como corpo físico. O que foi descoberto alguns anos atrás, que nós temos nas nossas células um marcador físico chamado telômero, que nasce conosco e cada célula na sua genética contém esse marcador. É um filamentozinho que através de uma enzima chamada telomerase, todas as vezes que a célula se multiplica, né, que ela se reproduz, né, a telomerase retira um pedaço desse filamento chamado telômero e em seguida aquela célula que vai ser substituída, ela entra no fenômeno da apoptise, ou seja, ela se destrói, se desmancha e é reabsorvida pelos tecidos de onde ela saiu. Então, nesse sentido, é possível que se consiga alguma maneira de evitar que essa enzima corte o telômero, determinando assim a morte da célula, porque determinado número de divisões celulares vão eliminando o telômero. O telômero vai diminuindo e quando ele chegar praticamente na sua raiz, a célula não pode mais se multiplicar, ela não pode mais se dividir, gerando uma célula nova. Então, naquele momento, aquela célula deixou de existir e não é reposta. Pode ser que a ciência consiga eliminar esse fenômeno sem risco de perder o DNA de cada célula, sem haver uma degeneração celular. Complexo, mas é uma busca eterna do homem. Seria praticamente a imortalidade do corpo.